CBF quer Filipe Luís para o lugar de Dorival Júnior. Mais um lesionado durante os treinos da semana. Flamengo anuncia que vai vender mais do que comprar em 2025 e vamos falar também do verdadeiro motivo do afastamento de De La Cruz da seleção do Uruguai. Fala, flamenguista! Cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para você não perder esse resumão de notícias diárias do Flamengo e não precisar ficar perdido na internet buscando essas notícias. O seu lugar é aqui. Então não assiste somente o vídeo. Também se inscreve no canal, é totalmente de graça, até para você ajudar aqui a gente bater os primeiros 1000 inscritos. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, mais uma vez a seleção brasileira decepcionou os seus torcedores. A gente estava muito empolgado aí pelo primeiro jogo do Wesley como titular, muito empolgado com as declarações do Rafinha. A gente achou que a seleção ia entrar com outro espírito, com outra vontade, e o que a gente viu foi mais do mesmo, talvez até pior do que a gente vinha vendo pela seleção. Fato é, Dorival não cabe mais, né? O tempo do Dorival passou. A CBF já está de olho num possível substituto. O plano A da seleção é o técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti. Porém, a CBF tem um plano B, que é o Filipe Luís. O Filipe Luís agrada muito, porém, existe essa possibilidade de só ter um novo técnico depois do Mundial. Até porque tanto o Ancelotti quanto o Filipe Luís estão envolvidos aí nos seus clubes e nesse campeonato novo, né? Então, muito importante. O que me assusta é que muita gente não fala de outros nomes, só fica falando do técnico do Flamengo, né? A gente tem que lembrar que tem o Renato Gaúcho, que tem cara de seleção, que está desempregado, né? Tem o JJ aí, que tem uma questão com o Neymar, mas é um nome possível para a seleção, é um bom técnico, né? O próprio técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Muita gente não fala dele, mas o tempo dele também no Palmeiras já passou. Por que não pensar no Abel Ferreira e não no Filipe Luís, né? Mas a verdade é que o Filipe Luís, nesse momento, é o plano B da seleção caso o Carlo Ancelotti não feche. Lembrando que ele está encerrando o ciclo ali no Real Madrid, ainda tem, parece que, contrato por mais um ano, mas a ideia é ele finalizar depois do Mundial. Vamos torcer para ele fechar com a seleção brasileira para a gente não perder o nosso técnico, né? E aí, falando de Flamengo, falando dos treinos dessa semana, o Flamengo está treinando todos os dias na parte da tarde, no período da tarde, só que na manhã desta quarta-feira o Flamengo emitiu uma nota informando que o Danilo sentiu dores na coxa, foi realizado um exame de imagem e detectou aí uma lesão muscular, uma nova lesão muscular. O jogador também já iniciou o tratamento de fisioterapia, porém não vai ter condições de jogo nem para a estreia do Brasileirão contra o Internacional e nem no dia 3, na estreia da Libertadores contra o Deportivo Táchira. Ou seja, vai perder os dois próximos jogos do Flamengo, aí duas estreias importantes. São por esses acontecimentos que a gente entende que é importante ter um elenco grande, né? Por conta desse tipo de lesão é imprevista. Então, é muito importante, inclusive, ter a base do Flamengo aí pronta para assumir. Porque hoje, por exemplo, a gente não teria um reserva à altura de Léo Pereira e Léo Ortiz, a não ser os garotos da base. Então, é importante sempre o Flamengo ter um elenco grande. A boa notícia aqui é o Bruno Henrique, que apesar de estar voltando de lesão, pode ficar à disposição, talvez não comece como titular, mas aí entrando no banco. A mesma coisa acontece com o Gerson. Não tem lesão detectada, tem um cansaço aí, mas esses dois jogadores se recuperam muito fácil, né? Eles têm aí um físico muito bom, sempre muito elogiado, e pode ser que também o Gerson fique à disposição do Filipe Luís. Lembrando que os 5 convocados, Varela, Plata e os 3 da seleção brasileira, eles também voltam a se reapresentar nesta quarta-feira no período da tarde. O sistema defensivo da seleção brasileira foi muito mal. Então, assim, Léo Ortiz irreconhecível, assim como Wesley. Não foi culpa deles, porque também faltou entrosamento, foram pegos ali de surpresa, colocados no meio da fogueira, mas a verdade é que eu acho até bom que isso tenha acontecido, principalmente para o Wesley, né? O Wesley é um garoto novo, mas acho que ele estava subindo um pouco a cabeça. Nos últimos jogos, arrumando muita confusão, tomando muito amarelo, quase sendo expulso várias vezes. Eu acho que é bom, é importante para ele dar uma baixada na bola, para ele começar a voltar a jogar futebol e parar de arrumar confusão. O Flamengo não pode ter, por exemplo, o que quase aconteceu com o Fluminense, dele ser expulso no início do primeiro tempo num jogo de Libertadores. Então é importante para o amadurecimento dele baixar um pouco a bola, entender que ele precisa jogar mais bola e arrumar menos confusão. O futuro dele é brilhante pela frente e ele tem que se tornar um jogador de bola e não um jogador que arruma confusão, como tem muito no Brasil. O Flamengo anunciou
numa reunião, o BAP anunciou ao Conselho Deliberativo do Flamengo que esse ano vai tentar vender mais do que comprar. Por quê? Porque esse é um movimento para normalizar o caixa do Flamengo. O segundo semestre do Flamengo, ele foi quase colocado, né, colocando em risco o orçamento de 2025. Então, nesse momento, o BAP entende que vender mais vai fazer com que o Flamengo equilibre esse caixa aí. Talvez a única grande contratação que a gente tenha seria para um substituto do Arrascaeta, apesar de não ter um nome definido. O Arrascaeta vem tendo as sucessivas lesões. Em 6 anos, o Arrascaeta teve 17 lesões. Ano passado, o Flamengo jogou 75 vezes, o Arrascaeta jogou 45, né? Então, não é um jogador que é tão novinho. O Flamengo, então, provavelmente, se for fazer uma grande contratação, vai ser para o substituto do Arrascaeta. As outras contratações vão ser no nível de Danilo e de Jorginho, jogadores em fim de contrato, pagando só salário e luvas. Falando aqui de De La Cruz, o jornal DS Esportes do Uruguai publicou que houve um desentendimento com o Marcelo Bielsa, o técnico do Uruguai, depois da derrota para a Argentina. E que isso que causou o corte dele, não foi a questão da altitude, né? A gente sabe que o Marcelo Bielsa tem esse problema de relacionamento, inclusive teve com o Canóbio, que agora está no Fluminense, não chama mais o jogador, então isso é possível de acontecer. Porém, a Raíza Simplício entrou em contato com os representantes do jogador e da seleção do Uruguai e eles contaram para ela, né, informaram que na verdade foi apenas um descontentamento com o estado do gramado do Estádio Centenário do Uruguai, né? Não foi nada mais grave. A gente não sabe a verdade. Se isso for verdade, que eles brigaram, isso é até bom para o Flamengo, porque se ele não convocar mais o jogador, o Flamengo não vai ter mais esses problemas que vem tendo de lesão em convocação de data FIFA. Então, nesse sentido, vai ser bom. Vamos esperar para ver a próxima convocação para ver se o De La Cruz vai estar presente na lista ou não. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falando de Pablo. A gente sabe que o Pablo está encostado, treinando em horários diferentes do elenco principal do Flamengo, mas o Santos apareceu como um possível interessado aí. A gente tem aí a janela especial dos estaduais que vai abrir agora, dia 11 de abril, para fazer transações só dos jogadores que jogaram estadual. E o Santos está interessado em levar o Pablo. Mas para isso acontecer, o Flamengo precisa liberar o jogador de graça e ele precisa aceitar reduzir o salário dele, que é muito alto para os padrões do Santos. Então, o Flamengo liberando ele, deixa de pagar os salários até o final do ano e ele precisa aí aceitar essa redução. Ele não aceita, né, a princípio, porque ele tem um salário alto e pode ser o último grande contrato da vida dele, da carreira dele, né? Então vamos ver aí os próximos passos, se a gente consegue se livrar pelo menos desse jogador. Lembrando que ele chegou em 2022 e tem contrato até o final deste ano. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você achou e não esquece de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!